Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Tudo bem. Zanjou Jianqion de repente começou a rir e acenou para Wang Zhen, indicando que não havia problema. Então, o jovem Wang também se interessa por assuntos militares. É natural que um descendente de uma família militar tenha esse interesse. Não há problema, familiarizar-se com essas questões agora será útil para você no futuro. Como era de se esperar de um protetor geral, Zanjou Jianqion dissipou o constrangimento com apenas algumas palavras. Exatamente. Conversei algumas vezes com o jovem Wang, e ele demonstrou grande interesse em estratégia militar. É uma rara oportunidade encontrar o Sr. Zanjou, seria um desperdício não trocar ideias. Liang Zhao também reagiu rapidamente, ajudando a acalmar a situação. Ao ouvirem essas palavras, o clima no banquete se tornou mais leve. Os generais do Protetorado do Sul, que antes estavam descontentes com a audácia de Yuan Shong, aceitaram a explicação com um aceno de cabeça. Afinal, o pai de Yuan Shong, Yuan Yan, e seu irmão mais velho, Yuan Fu, eram ambos comandantes militares. Era natural que o jovem também se interessasse por tais assuntos. O jovem Yuan ainda não saiu muito da capital, então é natural que não conheça bem a situação. Tsang está localizado em um planalto, e o caminho para Jiana é íngreme e perigoso, dificultando a marcha de um exército. Além disso, os tibetanos nunca estiveram nas planícies centrais e não conhecem bem o terreno. A menos que alguém os guie, é impossível que consigam qualquer vantagem contra nós. Outra coisa, os tibetanos têm uma característica marcante que os diferencia dos cidadãos da Grande Tang, seus rostos avermelhados. Todo tibetano que entra na Grande Tang por Jianan passa por verificações rigorosas. Eles estão proibidos de entrar em qualquer cidade além das que ficam ao longo do caminho do cavalo e do chá. Além disso, a população de Tsang é escassa, e a comunicação é extremamente ineficiente. Para ser franco, mesmo que o mundo inteiro saiba que estou na capital, pode levar anos até que os tibetanos descubram. Zanjou Jianqion balançou os dedos diante de Yuan Shong e sorriu. Risadas ecoaram entre os comandantes presentes. Como elite Jianan, ninguém entendia melhor a situação de Tsang do que eles. Yuan Shong não disse nada, mas sua testa franziu-se ainda mais, refletindo sua preocupação crescente. Claro, nunca basearíamos nossa defesa nos erros do inimigo. Comando o Protetorado do Sul há décadas e posso afirmar com confiança que ele é como uma fortaleza inexpugnável. Todos os protocolos estão estabelecidos para que o exército possa agir mesmo sem minha presença. Além disso, tenho um exército de 180.000 elites, que treinei ao longo de anos. Com isso, o que há a temer, mesmo que os tibetanos avancem para o sul? Zanjou Jianqion falou com orgulho e frieza. Não era possível tornar-se um dos maiores generais do Império sem verdadeira capacidade. A razão pela qual a fronteira sul desfrutava de mais de uma década de paz não era apenas o terreno vantajoso ou sorte, mas sim força real. E como diz o ditado, não há soldados fracos sob um comandante forte. Zanjou Jianqion não tolerava incompetência sob seu comando. O exército de 180.000 elites era a maior defesa da fronteira sul do Império. Até Zanjou Jianqion pensa assim. As palavras do protetor-geral encheram Yuan Shong de uma emoção indescritível, uma mistura de choque, tristeza e decepção. Sem dúvidas, Zanjou Jianqion era um comandante formidável. Não era coincidência que Anan tivesse tanto tempo de paz. Um sistema completo de protocolos, um exército poderoso e comandantes bem treinados, tudo isso comprovava sua habilidade. Mas nem mesmo Zanjou Jianqion poderia imaginar que a catástrofe que abalaria o sudoeste e o noroeste do Império começaria justamente no Protetorado do Sul que ele governara. Seu exército de 180.000 homens seria completamente dizimado. O Protetorado do Sul se tornaria o primeiro na história a ser abolido devido a uma derrota trágica. Nossos ancestrais não mentem, sobrevive-se na adversidade, morre-se na complacência. Até um comandante como Zanjou Jianqion tinha essa mentalidade negligente. Quanto mais Shen Yuzongton, seu sucessor influenciado por ele. Yuan Shong pretendia que Zanjou Jianqion permanecesse em Jianan, mas agora via que, mesmo lá, a história não mudaria. Uma profunda tristeza invadiu seu coração. O protetor-geral falava com confiança, mas quanto mais seguro ele parecia, mais Yuan Shong se decepcionava. Ele sempre pensara que a tragédia no sudoeste fora um acaso, algo fácil de mudar. Mas agora percebia que tudo havia sido inevitável. Quem quer que estivesse no comando, Zanjou Jianqion ou Shen Yuzongton, o desastre era iminente. A Grande Tang estava em paz por tempo demais. A arrogância impregnara não só a corte, mas também o exército. O senhor já considerou a possibilidade de Tsang e Menchis ao se aliarem? A pergunta de Yuan Shong ecoou no salão. O sorriso de Zanjou Jianqion desapareceu. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Se um alfinete caísse, o som seria ensurdecedor. Os comandantes do Protetorado do Sul olharam para Yuan Shong com raiva. Para eles, Anan era seu lar, onde suas famílias viviam.
Ninguém brincava com isso, nem mesmo Wan Chong. Jovem Wan, suas palavras são um tanto imprudentes, disse o estrategista ao lado de Zanzhou Jianqion. Jovem Wan, vamos encerrar essa discussão. Vamos comer. Yang Zhao tentou apaziguar a situação. Ele estava frustrado. Seu irmão jurado sempre fora perspicaz e descontraído, mas hoje resolvia trazer à tona um assunto sensível e desnecessário. Ele queria fortalecer os laços entre Zanzhou Jianqion e o clã Wan, mas se as coisas continuassem assim, o banquete terminaria em desastre. Meng Zhao acabou de conquistar Eliai e os outros 5 Zhaos. Com essas vitórias, seu imperador, Gelu Feng, está cheio de ambição. Ouvi dizer que até rejeitou recentemente um chamado da Grande Tang. Enquanto isso, Sang está expandindo seu exército, treinando uma enorme cavalaria e comprando ligas metálicas em massa. Dizem que nos últimos anos, sua cavalaria cresceu em 300 mil homens. Se não tem ambições, por que expandir o exército? Anan fica entre Tsang e Meng Zhao. Se os dois se aliarem, o que acontecerá com Anan? Wan Chong encarou Zanzhou Jianqion sem recuar. O destino de 180 mil soldados incontáveis civis estava em jogo. Mesmo que irritasse o protetor-geral, ele tinha que falar. Neste momento, ninguém no Protetorado do Sul, do general aos soldados, percebia o perigo à sua frente. Alguém precisava alertá-los. Caso contrário, seria tarde demais. Wan Chong agradeceu por ter encontrado Yang Zhao no pavilhão Garrafa Azul. Graças a isso, ele tinha essa chance. Ele não viera para bajular Zanzhou Jianqion ou conquistar seus comandantes. Ele viera para falar. Não importava se isso lhe custaria a hostilidade do protetor-geral. Chong'er. Wan Zhen olhou para o sobrinho com preocupação. Antes do banquete, ele o alertara para não ser rude. Mas agora, Wan Chong desafiara Zanzhou Jianqion diretamente. O tio não temia o protetor-geral, o clã Wan não era mais tão fraco. Mas o estado de Wan Chong o alarmava. Seu insolente, que absurdo é esse? Acha que pode falar assim com nosso general? Não pense que pode nos desrespeitar só porque é neto do Duque Gil. Os comandantes do Protetorado do Sul explodiram em fúria. Era um banquete de celebração, e o jovem do clã Wan insistia em profetizar desgraça. Primeiro, Tsang. Agora, uma aliança entre Tsang e Meng Zhao? Ele não sabia quando parar. Seria feliz apenas se uma guerra estourasse em Jiana? Senhor Wan, respeitamos você como oficial da corte, mas o que significa essa afronta ao nosso general? Como não podiam repreender Wan Chong diretamente, voltaram-se para o Wan general. Muitos suspeitavam que tudo fosse um plano dele. Cale-se! Zanzhou Jianqion, porém, ergueu a mão e repreendeu seus comandantes. Como protetor-geral, ele não era tão mesquinho a ponto de levar um comentário ao pé da letra. Em vez de ficar irado, ele mergulhou em pensamentos profundos. No início, achará que o jovem apenas provocava. Mas agora, percebia que Wan Chong falava a verdade. Seus espiões haviam relatado que o 7º Tsempo de Tsang estava recrutando tribos nômades para treiná-las como cavalaria perto do lago Qinghai. E Gelu Feng, de Meng Zhao, tornava-se cada vez mais beligerante. Ele sabia disso melhor que ninguém. Meng Zhao era um estado vassalo da Grande Tang. No passado, Gelu Feng o tratara com respeito. Agora, ignorava até ordens diretas do protetor-geral. A notícia mais recente era que Gelu Feng demitira ministros pró-Grande Tang e promoverá jovens oficiais militaristas. Isso não era bom para o Protetorado do Sul. Sang e Meng Zhao já mostravam sinais de agressão. Zanzhou Jianqion sabia disso, mas, focado em assumir o Ministério da Guerra, pretendia deixar o problema para seu sucessor. Quem diria que um jovem de 15 anos do clã Wan apontaria tudo isso? Será que a rede de inteligência do clã Wan é tão extensa? Zanzhou Jianqion fitou Wan Chong, pensativo. Depois, olhou para o Wan general. No fundo, duvidava que tudo aquilo tivesse vindo do jovem. Preferia acreditar que fosse ideia de Wan general. O silêncio do ministro parecia confirmar suas suspeitas. Como veterano da corte, Wan Zhen tinha acesso ao imperador sábio. Talvez essas palavras fossem um recado disfarçado. Será que isso é vontade do imperador? Mas ele estava enganado. Tudo partirá de Wan Chong. Wan Zhen permaneceu calado apenas porque confiava no sobrinho. Assim como o rei Song. Por isso, não o impediria. A história já provara, vezes demais, que Wan Chong nunca agia sem motivo. De qualquer forma, devido a esse mal-entendido inesperados, Zanzhou Jianqion não ousou subestimar as palavras de Wan Chong. Como descendente de um general, é admirável que o jovem Wan reflita profundamente sobre esses assuntos. Vocês não precisam levar suas palavras tão a sério. Zanzhou Jianqion acenou para interromper seus subordinados antes de se voltar para Wan Chong. Com um sorriso leve e a autoridade de um general poderoso, disse.
Já se passou muito tempo desde que Meng Zhao e Tsang surgiram no mundo, mas a situação que o jovem Wan descreveu nunca aconteceu antes. Meng Zhao e Tsang, um está em Eliai, o outro no Planalto. Esses dois países têm línguas, costumes e até cores de pele completamente diferentes. Além disso, nossa grande Tang os separa como uma espada afiada. Os dois nem conseguem se comunicar direito, quem dirá colaborar. O coração humano está sempre cheio de dúvidas. Já é difícil o suficiente fazer um exército cooperar internamente, imagine dois exércitos de impérios diferentes. Quem comandaria quem? Quem lideraria e quem obedeceria? O jovem Wan nunca esteve no campo de batalha, então é natural que não esteja familiarizado com esses assuntos militares. Zanzhou Jianqian bateu levemente na mesa com o dedo indicador. Se os dois países se aliassem para atacar a Grande Tang, teriam que enviar pelo menos 200.000 homens cada. Um exército combinado de 400.000, quem os comandaria? Quando atacariam? Como atacariam? Como os dois exércitos cooperariam? Jovem Wan, você ainda é muito jovem, e é inevitável que subestime a complexidade por trás disso. São 400.000 homens, não algumas centenas ou milhares. Como poderiam ser mobilizados tão facilmente? Além disso, mesmo que se unissem, com nossas 100.000 tropas de elite e a vantagem estratégica de nossos fortes, você acha que não conseguiríamos resistir? Se os segurarmos por tempo suficiente para que o exército principal da corte chegue, poderíamos aniquilá-los, não importa quantos soldados enviem. Sem contar que, só o exército mais próximo de Jiana, o exército Ursa Maior em Longxi, foi treinado pessoalmente pelo grande general Wang Shongxi. Mesmo que agora esteja sob Jeshuan, suas tropas são principalmente veteranos com vasta experiência contra a cavalaria de aço de Tsang. Se o cenário que você mencionou ocorresse, o exército Ursa Maior certamente agiria. Outros exércitos fronteiriços também poderiam ser mobilizados. O que você descreveu nunca aconteceu na história da Grande Tang. Guerra não é um jogo. Por mais ambicioso que Gelu Feng seja, ele precisa pesar suas escolhas. Seu Eliai Meng Zhao talvez não aguente a fúria da Grande Tang. No final, Zanzhou Jianqian bufou com frieza, sua voz carregada de poder. Meng Zhao era diferente de Tsang, era um estado vassalo da Grande Tang. Estados vassalos eram nações que o império poderia anexar, mas escolhia não fazê-lo. Antes de se rebelar, Meng Zhao teria que considerar as consequências. Senhor, não posso afirmar se Meng Zhao conseguirá se aliar a Tsang, mas é verdade absoluta que Meng Zhao planeja um golpe e já enviou um emissário para negociar com o sétimo Tsempo de Tsang. As palavras de Yuan Shong causaram um rebuliço na sala. Zanzhou Jianqian, Xian Zongtong e os outros comandantes de Jianan ficaram chocados. Jovem Yuan, o que você quer dizer com isso? Assuntos militares não são brincadeira. É verdade que Meng Zhao propôs uma aliança a Tsang? Zanzhou Jianqian perguntou, sério. Ele pensara que Yuan Shong só queria trocar ideias militares, algo comum entre jovens de clãs militares. Mas o conteúdo de suas palavras e além disso, era algo que poderia influenciar o destino da Grande Tang. Seria um desastre se Meng Zhao realmente estivesse propondo uma aliança a Tsang. Todos os assuntos do Sudoeste eram de sua responsabilidade, pelo menos até sua entrada no Ministério da Guerra. Se algo acontecesse lá, todos ali seriam afetados. Há pouco, conheci um jovem de Eliai. Seu pai é um oficial importante de Meng Zhao, e, após minha hospitalidade, ele confessou bêbado que Gelu Feng já enviou um subordinado de confiança como emissário para propor uma aliança a Tsang. Esse cavaleiro nutria boa vontade pela Grande Tang e não desejava uma guerra entre nossos países. Acredito que por isso ele revelou isso sem querer. No entanto, no dia seguinte, ele percebeu as consequências de sua revelação e voltou apressadamente para Eliai sem sequer se despedir. Foi por isso que levantei esses pontos ao general Zanzhou. Peço perdão pela minha rudeza, não foi minha intenção. As palavras deixaram um clima pesado no banquete. Os comandantes do Protetorado do Sul trocaram olhares sérios. Até Yang Zhao, percebendo a gravidade, pareceu perturbado. Jovem Wan, perdoe-me por questionar, mas qual o sobrenome desse cavaleiro de Eliai? Zanzhou Jianqian perguntou, voz grave. Shen. Yuan Shong respondeu. Vendo que capturara a atenção de todos, pediu desculpas em seu coração. O assunto de Nanzhao não era brincadeira, envolvia 180.000 soldados de elite, várias cidades e mais de 1 milhão de vidas. Para alertar esses comandantes sobre a ameaça iminente, ele teve que usar alguns truques. Shen? Zanzhou Jianqian baixou a cabeça, pensativo. Ele conhecia os altos escalões de Meng Zhao, e de fato havia um oficial influente com esse sobrenome, um que até acompanhará Gelu Feng e a Grande Tang. Será que o jovem está certo? Gelu Feng realmente quer se aliar a Tsang contra a Grande Tang? Gelu Feng é um homem de grandes ambições. Para alcançá-las, ele arriscará tudo. Além disso, como o senhor disse, Meng Zhao não é páreo para a Grande Tang sozinho.
Então, sua única opção é aliar-se a Tsang. Elia e Menchizal estão distantes, separados pela Grande Tang. Mas para realizar suas ambições, Gelu Feng se rebaixaria a qualquer exigência de Tsang. Afinal, são apenas palavras. Mesmo que Tsang exija algo, não conseguiria atravessar a Grande Tang para forçar Menchizal. Esse acordo só beneficiaria Menchizal, pelo menos, permitiria que se libertasse do controle da Grande Tang. Vendo que suas palavras surtiam efeito, Wan Shong continuou. E para Tsang, cujos conflitos com a Grande Tang só aumentam, mesmo que não ganhe nada direto da aliança, já valeria a pena por enfraquecer a Grande Tang. Como diz o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se Menchizal mostrar sinceridade, há grande chance de Tsang aceitar. Pela primeira vez, surpresa brilhou nos olhos de Zanzhou Jianqian enquanto reavaliava o jovem diante dele. Até Shen Yuzongton percebeu que havia algo extraordinário nele. A essa altura, ninguém na sala achava que Wan Shong falava bobagem. Suas palavras pesavam sobre todos. Apesar da pouca idade, o jovem do clã Wan analisara com precisão a relação entre Tsang e Menchizal. Inicialmente, todos pensaram que ele insultara o protetor geral, mas agora tinham que considerar suas palavras. Suas preocupações eram fundamentadas. Menchizal e Tsang talvez nunca tivessem colaborado antes, mas isso não significava que nunca o fariam. Como Wan Shong dissera, Menchizal poderia usar Tsang para se libertar, tornando-se uma nação independente. E Tsang, por sua vez, poderia usar Menchizal para golpear a Grande Tang, limpando as humilhações sofridas. Mesmo só para perturbar a Grande Tang, Tsang aceitaria a aliança. Além disso, a principal razão pela qual todos achavam que Tsang não invadiria as planícies centrais era sua falta de conhecimento sobre Giana. Lutar em território desconhecido enfraqueceria suas forças. Mas Menchizal poderia preencher essa lacuna. Como estado vassalo, muitos mercadores e oficiais de Elia entravam em Giana anualmente. Com Menchizal como guia, Tsang superaria essa fraqueza. Até Zanzhou Jianqian teve que admitir a possibilidade do cenário de Wan Shong. Seu coração ficou pesado. Seus olhos se ergueram para o jovem diante dele. Sua impressão sobre ele mudará completamente. Antes de vir à capital, ouvirá falar da reputação do jovem, o centro do incidente dos comandantes regionais, que levou generais poderosos a agirem. Ouvir rumores era uma coisa, mas vivenciar era outra. Apesar de ter ajudado Wan Shong no incidente, achará que ele era jovem demais para entender as complexidades do império. Mas isso era diferente. O sudoeste era seu território, e ele controlava pessoalmente os assuntos de Menchizal e Tsang. Mas esse jovem o superara em conhecimento sobre sua própria jurisdição. Pela primeira vez, Anzhou Jianqian sentiu que subestimara Wan Shong. O banquete no Pousada 10 Sóis só ocorrerá por causa de Wan Shong, mas o motivo por trás de sua ajuda era seu status como neto do Duque Gil e sobrinho de Wan General. Em outras palavras, era apenas por seu nascimento em um clã prestigioso. Mas agora, ele percebia que estava errado. Mesmo sem seu sobrenome nobre, o talento do jovem brilharia por si só. Não é coincidência que ele chame tanta atenção. Sem perceber, a atitude do grupo do Protetorado do Sul mudou, e respeito surgiu em seus olhos. Só a capacidade de Wan Shong de analisar a relação entre Menchizal, Grande Tang e Tsang já o tornava alguém a ser levado a sério. Zongton, você ouviu as palavras do jovem Wan? Controlando seus pensamentos, Anzhou Jianqian virou-se para Shen Yuzongton e perguntou. Sim, protetor geral. Shen Yuzongton levantou-se e respondeu com respeito. Após seu retorno, fortaleça a vigilância na fronteira com Eliai. Todos os mercadores de Menchizal devem ser rigorosamente revistados, especialmente os que pretendem ir a Tsang pelo caminho do cavalo e do chá. Verifique todos os documentos, aqueles sem aprovação oficial serão estritamente proibidos de entrar. Depois que eu assumir o Ministério da Guerra, você se tornará um novo protetor-geral do Sul, então preste atenção ao que o jovem Wan disse. Não dê a Menchizal nenhuma chance de se aliar a Tsang. Entendido. Ordenarei que meus subordinados enviem um papagaio do Mar Preto para instruir os comandantes de Giana a reforçar a segurança das fronteiras. Muito bem. Nada pode dar errado em Anã. Você deve retornar a Giana assim que os assuntos aqui forem resolvidos. Zanzhou Jianqian falou com gravidade. Era o máximo que ele podia fazer no momento. A fronteira de Giana se estendia por uma grande distância, era impossível vigiá-la perfeitamente. Se Gelu Feng realmente quisesse se aliar a Tsang contra a Grande Tang, havia pouco que ele pudesse fazer. Mesmo assim, no fundo, ele não acreditava que fosse tão fácil para Menchizal se aliar a Tsang. Embora Wan Shong tenha levantado uma possibilidade legítima, era apenas uma entre muitas. Além disso, a Grande Tang não era um alvo fácil. Com a vantagem geográfica, a Grande Tang não necessariamente perderia para sua aliança. Vendo a conversa entre Zanzhou Jianqian e Shen Yuzongton, Wan Shong abriu a boca, mas depois a fechou novamente.
Ele percebeu que Zanzhou Jianqiun tinha absoluta confiança em seu exército de 180.000 homens, mas não sabia que esse exército não enfrentaria o ataque da coalizão de Menches ao Itsang como ele pensava, esperando em sua fortaleza. Pelo contrário, devido a eventos peculiares, o exército de 180.000 homens do Protetorado do Sul sairia de seu território e seria emboscado e aniquilado. Mas tudo isso, Yuan Shong não podia dizer. Não apenas por causa das limitações impostas pela Pedra do Destino, que o impediam de revelar eventos futuros diretamente, mas também porque ninguém acreditaria nele. Afinal, Yuan Shong não podia simplesmente afirmar que tinha visto o futuro e voltado para salvar a Grande Tang. Se ele dissesse isso, até seu tio Yuan Zhen o consideraria um lunático. Ninguém acreditaria em algo tão absurdo. Fazer isso só levantaria dúvidas sobre ele. Parece que isso é tudo que posso fazer por agora. Yuan Shong suspirou profundamente, sabendo que não havia mais nada a fazer. Pelo menos, ele havia alertado os comandantes, para que não fossem pegos completamente desprevenidos. Quanto ao resto, ele teria que pensar em soluções mais tarde. O jovem Yuan tem um olhar afiado e uma coragem tremenda. Poucos de sua idade podem se comparar a você. Você certamente alcançará grandes coisas no futuro. Zanzhou Jianqiun virou-se para Yuan Shong com um sorriso após instruir Shan Yu Zonton. Não mereço tantos elogios. Só levantei essa questão por preocupação. Espero que o senhor possa me perdoar. Yuan Shong respondeu rapidamente. É ainda mais incrível que suas palavras casuais tenham tanta perspicácia. Jovem Yuan, não seja tão modesto. Vamos, brindemos. Permita-me fazer um brinde ao jovem Yuan. Zanzhou Jianqiun ergueu sua taça de vinho. Um brinde ao jovem Yuan. Um brinde ao jovem Yuan. Todos se juntaram ao brinde. Depois de beber o vinho e colocar a taça de volta na mesa, Zanzhou Jianqiun lançou um olhar rápido para Yuan Shong, enquanto pensamentos preenchiam sua mente. No exército, a habilidade de Yuan Ye é apenas mediana. Além disso, sua personalidade excessivamente rígida limita seu progresso. No entanto, cada um de seus filhos é mais impressionante que o outro. Deixando de lado o filho mais velho, Yuan Fu, até o mais novo tem tal perspicácia em tão tenra idade. Isso é verdadeiramente surpreendente. Com esses talentos, o clã Yuan certamente alcançará grandes alturas no futuro. Embora eu tenha aconselhado Zonton a se aproximar deles, talvez eu deva fazer o mesmo. Nesse breve encontro no banquete, a impressão de Zanzhou Jianqiun sobre Yuan Shong mudará drasticamente. Perspicácia superior, olho para detalhes, sensibilidade excepcional para assuntos militares e seu histórico prestigioso, não há dúvida de que esse jovem se tornará uma figura incrível no futuro. Zanzhou Jianqiun não podia mais vê-lo como uma criança. Em sua mente, ele já era um igual, digno de estar ao lado dele e de Yuan General. Embora sua posição ainda estivesse muito acima do jovem, ele estava confiante de que Yuan Shong seria um investimento valioso. Em meio a conversas amigáveis, mais pratos foram servidos. Uma elegante jovem de Goguryeo aproximou-se para apresentar um prato de abalone rabo de fênix, enquanto outras serviam chá aos convidados. O abalone rabo de fênix estava cozido à perfeição. Um brilho dourado, regado com um molho rico preparado com mais de uma dúzia de ervas. Só o aroma já abria o apetite. De repente, um bufado frio ecoou. Assim que a bela jovem de Goguryeo colocou o prato e estava prestes a retirar as mãos, uma mão de ferro agarrou seu pulso com firmeza. Convidado, o que está fazendo? A jovem gritou em choque, seu rosto pálido. No mesmo instante, as outras garçonetes congelaram em choque. De repente, a taverna ficou em silêncio. Olhares de todos os lados se voltaram para a mão que segurava o pulso da jovem. Num instante, o clima ficou tenso. Convidado, não oferecemos esse tipo de serviço aqui. Por favor, solte-a. Outra garçonete atrás da jovem gaguejou nervosamente. Ouvindo isso, Yuan Shong riu internamente enquanto erguia sua taça e bebia calmamente. Acusar o protetor-geral do Sul de falta de controle só causaria risadas lá fora. Embora Yuan Shong não soubesse por que Zanzhou Jianqiun segurava o pulso da jovem, ele sabia que algo estava errado. Como Zanzhou Jianqiun escolhera a pousada 10 sóis para o banquete, Yuan Shong estava contente em apenas assistir. O que é isso? Com um olhar gélido, Zanzhou Jianqiun interrogou a jovem. A temperatura na taverna despencou, como se estivessem numa câmara de gelo. É. Abalone rabo de fênix. A jovem respondeu com medo. Então por que você não prova um pouco? Zanzhou Jianqiun pegou um pedaço do abalone com seus pauzinhos e levou-o à boca da jovem. Ao ver o abalone diante de si, a jovem gaguejante ficou visivelmente mais nervosa. Era como se aquele pedaço de abalone fosse uma fera feroz. Agora! Atrás da jovem, o rosto pálido e assustado da garçonete que falara antes tornou-se selvagem. Com um grito incogúrio, ela jogou o prato no chão, sacou uma adaga da cintura e investiu contra Zanzhou Jianqiun com velocidade impressionante. Pratos e taças voaram pelo ar.
As frágeis garçonetes de momentos atrás transformaram-se em demônios do inferno, brandindo armas contra o grupo. Vão, matem todos! Pelo rei Sozurim! Não deixem um sequer vivo! Pela glória do nosso grande império! Gritos de guerra em Koguro ecoaram, acompanhados por uma aura assassina. As portas dos compartimentos laterais se abriram, e os assassinos rasgaram seus disfarces e avançaram. No meio da aura assassina, feixes de energia estelar e halos brilhantes surgiram, enchendo a taverna. Um grupo de assassinos mirou diretamente Yuan Shong. Como esperado! Vendo os ataques frenéticos dos Goguryus, Yuan Shong não ficou surpreso. Esta era a pousada 10 sóis, o centro do distrito Goguryu e símbolo de seu prestígio. Após a operação anterior, provavelmente não havia um único Goguryu na capital que não o reconhecesse. Ao ver o culpado pela morte de seus irmãos, como poderiam ficar parados? Já era admirável que tivessem se contido até agora. Mas é uma pena que tenham escolhido o lugar e os oponentes errados. Yuan Shong sorriu friamente enquanto bebia o vinho de sua taça. No momento em que Yuan Shong engoliu o vinho, uma torrente de luz dourada inundou o ambiente, uma energia estelar nobre e imponente, reminiscente do sol, explodiu na sala. Sob o clarão cegante, o tempo pareceu parar. Exceto por Yuan Shong e os outros, todos os assassinos Goguryus congelaram no ar, mantendo as posições de seus ataques. Conheçam seu lugar! Um bufado frio ecoou nos ouvidos de Yuan Shong. No instante seguinte, as garçonetes e os assassinos que haviam surgido dos compartimentos foram esmagados em pedaços. Uma chuva de sangue, carne e ossos encheu a sala, mas nenhum respingo chegou perto do banquete. Um vento frenético derrubou uma parede da taverna, varrendo os restos dos assassinos para as ruas. Enquanto isso, o terceiro andar da taverna estava completamente limpo, exceto por alguns traços de sangue no chão. Os 40 ou mais assassinos de elite de Goguryu haviam desaparecido do mundo assim. Naquele instante, todos os ruídos cessaram na pousada 10 sóis, deixando apenas um silêncio mortal. Abaixo de Yuan Shong, no segundo andar, o barulho de luta também desaparecera. E à sua frente, Nanzhou Jianqian permanecia imóvel, sem ter levantado um dedo. Se não fosse pela cena momentos atrás, ninguém imaginaria que ele fora o responsável pelo massacre. Assim é o poder de um especialista do reino sagrado. Yuan Shong já atingira esse nível em sua vida passada, então não sentiu nenhum nervosismo diante de tal poder. Ele encheu sua taça novamente e bebeu. Aqueles Goguryus nunca saberiam em que tipo de especialista haviam tentado colocar as mãos. Este era um protetor geral da Grande Tang. Diante dele, Yuan Shong estava mais seguro do que no meio de um exército. Os Goguryus escolheram as ações erradas na ocasião errada. Você sabe por que escolhi realizar este banquete aqui na pousada 10 sóis? Zanzhou Jianqian serviu-se de vinho antes de erguer o olhar. Em seu rosto, via-se uma frieza impassível, a brutalidade de um homem que pisara em incontáveis cadáveres para proteger a fronteira sudoeste de sua terra. Sem tal frieza, seria impossível tornar-se um protetor geral. Mas Yuan Shong sabia que aquela expressão não era dirigida a ele, mas aos sobreviventes na pousada 10 sóis. Ouvi dizer que nunca houve um precedente de um protetor geral tornar-se ministro da guerra. Se eu quiser alcançar o que nenhum homem conseguiu, terei que trilhar um caminho sangrento. Este banquete é minha forma de me apresentar à capital. Que fique claro, não há homem militar que não seja sedento por sangue. Dizendo isso, Nanzhou Jianqian bebeu o vinho e bateu a taça vazia com força na mesa. Fim dos capítulos do 274 ao 276. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.